Meus irmãos, nós estamos em uma série de pregações no livro de Tito, chamada Uma Vida em Ordem, Vida Cristã em Comunidade. Eu não sei você, mas a carta de Tito parecia despretensiosa. Sabe aquela carta que nós olhamos, lemos, já lemos várias vezes, mas que parecia que não tinha muita coisa para falar aos nossos corações, mas que de repente foi crescendo e tomando proporções. E eu tenho certeza de que, não somente eu, mas você, tem sido edificado pelas exposições da carta de Paulo aqui na nossa comunidade. Essa é uma daquelas séries maravilhosas que vão ecoar ainda na vida da nossa comunidade. Hoje, eu queria convidar você a ler o texto que se encontra em Tito, capítulo de número 2, nós vamos ler dos versículos 11 ao 15, Tito, capítulo 2, nós vamos ler dos versículos 11 a 15. Se você perdeu alguma das nossas pregações, eu convido você, depois do culto, entrar no nosso canal do YouTube, se inscrever, ativar o sininho e depois compartilhar com 10 pessoas. Esse é um desafio para você hoje. Nós vamos deixar a meta aberta para depois, se alcançar a meta, a gente dobra a meta. Ok? Então 10 e depois você fica à vontade. Ok? Então, aproveite. Em vez de você ver receitas ou ver como construir uma casa com papelão, que tal você, durante ali o momento que você está organizando a casa, assistir uma das pregações, anotar, deixar um comentário, mandar para 5 amigos, tudo isso. Ok? O texto, Tito capítulo 2, versículo de 11 a 15, nos diz assim: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Senhor, do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine essas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Que nesse momento o nosso coração esteja aberto para que o Senhor, pela sua poderosa palavra, possa semear o Evangelho uma vez mais no nosso coração e que nós possamos ser santificados e moldados à vontade do Senhor. Você já percebeu como a vida é feita de esperas? Esperamos o ônibus da Jotur passar, e ele sempre atrasa. Esperamos o resultado de um exame. Não sei você, quando vai fazer um exame de sangue, você já pergunta quando é que fica pronto. E você fica ali atualizando no sistema, esperando o resultado sair. Esperamos uma resposta importante. De repente você se candidatou a uma vaga de emprego e o RH jogou o seu e-mail lá para o final e você está esperando a resposta se você passou ou não nesse processo seletivo. A nossa vida, ela é marcada por momentos em que nós precisamos lidar com o presente enquanto aguardamos algo no futuro. Enquanto nós esperamos, a forma que nós vivemos hoje é moldada pela certeza ou incerteza do que aquilo que virá. Por exemplo, quem está esperando a chegada de um bebê não vive como antes. A rotina muda, vem os desejos da mulher, comer maçã com goiabada. A casa muda, né? O coração muda. O futuro esperado transforma o presente vivido. E é da mesma forma na vida cristã. A vida cristã acontece nesse intervalo entre o que já recebemos e o que ainda aguardamos. A graça de Deus já se manifestou em Cristo, trouxe salvação e transformação da nossa vida, aqui e agora. Mas também nós aguardamos a glória futura. A volta de Jesus
E isso sustenta toda a nossa caminhada com esperança. E é isso que nós veremos nessa manhã em dois momentos. No primeiro momento, nós vemos vivendo pela graça que nos alcançou, que vai do versículo 11 e 12. E no segundo momento, esperando a glória que nos aguarda. É nesse equilíbrio entre graça e esperança que somos chamados a viver. E o tema do sermão de hoje é transformados pela graça, sustentados pela esperança. A ideia central do sermão, que é a sua primeira pergunta do guia de pregação, então vou repetir 2 vezes para que você anote. O Evangelho nos mostra que a vida cristã é vivida entre a graça que nos transforma no presente e a esperança da glória que nos fortalece para o futuro. O Evangelho nos mostra que a vida cristã é vivida aqui e agora, entre a graça que nos transforma no presente e a esperança da glória que nos fortalece no futuro. Então, antes de nós olharmos para o futuro, nós precisamos entender o que já nos foi dado de presente. Não podemos falar em esperança da glória sem reconhecer que tudo começa na graça que se revelou em Cristo Jesus, que nos educa para viver de maneira transformada aqui agora. Primeiro momento, vivendo pela graça que nos alcançou. Diferente de outras cartas onde Paulo começa ensinando as verdades centrais da fé e logo depois ele ensina como praticar essas verdades na vida cristã. Na carta de Tito, Paulo inverte essa ordem. Se nós verificarmos dos versículos 1 a 10 do capítulo 2, nós veremos que o apóstolo começa com instruções práticas para os irmãos de Creta. Porém, agora nós vemos no versículo 11, ele apresenta a doutrina central que origina essas práticas que foi visto. O que Paulo está dizendo a Tito é que uma vida cristã na prática, primeiro, só é possível por causa da graça de Deus que se manifestou. Paulo começa dizendo, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. O que é a graça de Deus? Matthew Henry, teólogo presbiteriano do século XVII, define como é o livre favor e boa vontade de Deus, não merecimento da criatura, é a manifestação e a declaração dessa vontade de maneira eminente e marcante. Como todo presbiteriano, difícil de entender. Brincadeiras à parte. William Hendricks, pastor e teólogo americano, define a graça de Deus como o seu favor ativo em outorgar o maior dom aos que merecem o maior castigo. Graça é o favor imerecido de Deus. Veja que não é o salário, não é recompensa, não é mérito, é um favor. É Deus se inclinando a nós, pecadores, que não tínhamos nada a oferecer. E Paulo aqui, veja, não está falando da graça comum. A graça comum onde Deus, de forma misericordiosa e poderosa, sustenta e governa todas as coisas. O oxigênio que eu e você respiramos, a chuva que molha a terra, o sol que aquece. Mas veja, isso é dado tanto àqueles que são salvos, como também aos pecadores. O ímpio e o justo são beneficiados pela graça comum. Mas não é isso que Paulo está dizendo aqui. Tudo isso, o que Paulo está dizendo aqui, ele está falando da graça salvadora. A graça que nos liberta da escravidão do pecado e que conduz a nossa vida. E essa graça foi manifesta. Mas a pergunta é, como ela se manifestou? Veja, Deus sempre foi gracioso. O apóstolo Pedro diz que ele é o Deus de toda a graça. Isso significa que a graça não nasceu no Novo Testamento, nem começou apenas quando Cristo veio ao mundo. A graça já existia desde a eternidade, pois a graça sempre esteve no coração de Deus. Contudo, ela estava grande parte oculta, até ser plenamente revelada na história da humanidade.
E é exatamente isso que Paulo quer dizer quando ele escreve que a graça se manifestou. A palavra no grego é epifane, que origina a palavra epifania, que significa aparição de algo ou alguém que até então estava invisível. É o que estava escondido se tornando visível. A imagem por detrás desse termo é da luz que rompe as trevas, como o sol nascendo depois de uma longa noite escura. Essa manifestação é o cumprimento da promessa feita lá no Éden, quando Deus anunciou que da descendência da mulher viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. É a realização de tudo o que as alianças apontavam e tudo o que os profetas anunciavam. A graça não ficou restrita a conceitos abstratos ou promessas distantes. Ela ganhou rosto e nome: Jesus Cristo, o Filho de Deus. A graça de Deus se mostrou humildemente no nascimento do Salvador em Belém, nas palavras cheias de vida que saíam da sua boca, nos gestos de compaixão que alcançavam os esquecidos e marginalizados. Mas, sobretudo, ela se manifestou de maneira suprema em sua obra de redenção. Na cruz, onde Cristo se entregou por nós, e na ressurreição, onde a morte foi derrotada para sempre. Assim, a graça que estava oculta brilhou como a luz. Ela não é apenas uma ideia, ela é uma pessoa. E essa pessoa é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, a quem recebemos salvação, perdão e uma vida nova. E vejam que se a gente destrinchar um pouco mais, nós veremos que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação. E a pergunta que nós devemos fazer é: por que trouxe salvação? Porque eu e você estávamos perdidos. Desde o Éden, quando Adão e Eva escolheram desobedecer, o pecado entrou no mundo, e isso não foi apenas uma falha moral. Isso foi uma ruptura espiritual. Uma falha moral pode ser reparada com esforço humano, com disciplina, com boas ações, mas a ruptura espiritual é como cortar a raiz de uma árvore. A vida não flui mais. E é isso que aconteceu. O homem ficou separado da fonte da vida, que é Deus. O pecado não foi apenas uma questão de comportamento errado, mas foi uma quebra da comunhão com o Criador. E as consequências? O pecado traz morte espiritual. Não é apenas a morte do corpo, mas é a separação eterna da presença de Deus. É como se uma ponte tivesse sido quebrada e o homem não tivesse como reconstruí-las com as suas próprias mãos. E quem eram esses todos que Paulo tinha em mente quando escreveu esse versículo? Se Jesus trouxe a salvação a todos os seres humanos, todos seriam salvos, mas não é assim. Veja, esse todos a qual Paulo se refere, todos não tem nada a ver aqui com a heresia do universalismo, que ensina que no fim, todos os homens, sem exceção, seriam salvos, independente da fé, arrependimento ou a obra do Espírito Santo. Não é isso que Paulo está dizendo aqui, não confunda. A palavra traduzida por todos aqui é panta, que no sentido do texto tem todos, sem distinção, de todas as classes de pessoas. Jesus morreu sim pelos eleitos, um grupo que abrange todas as espécies de pessoas. E o contexto mais amplo é o que nós lemos, que faz uma lista dessas categorias: homens mais velhos, homens mais novos, mulheres mais velhas, mulheres mais novas, jovens, maridos, filhos, escravos e senhores, todos os tipos de pessoas, sem levar em conta gênero, homem e mulher, idade, criança ou ancião, ou classe social, rico ou pobre, escravo ou senhor. Tudo isso está contemplado, porque a salvação e a graça de Deus chegou a todas as classes. E a minha aplicação para você aqui é: se alegre, a graça de Deus nos encontrou. Se você nesta manhã
pode professar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então se alegre. Se alegre porque Deus não desistiu de nós. Mesmo eu e você dando todos os motivos para que Ele desista, Ele não desistiu de nós. O Filho de Deus desceu até onde eu e você estávamos, e nós estávamos no lamaçal do pecado. Nós estávamos imersos em trevas. Nós estávamos presos a escravos, aos nossos pecados, aos nossos desejos, mas foi ali, nesse cenário caótico, que Deus estendeu a sua mão e não desistiu de nós. É por isso que a Bíblia diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça não é um prêmio para os fortes, mas é um socorro para os fracos. Não é uma medalha para os santos, mas é uma porta aberta para os pecadores arrependidos. A graça é o grito de amor do Pai dizendo: eu vim te resgatar. Alegre-se, alegre-se, alegre-se com essa grande notícia: Deus não desistiu de nós. E é por causa dessa graça que nós podemos viver aqui e agora, para a glória de Deus. É por causa dela que eu e você podemos viver para a glória de Deus. Mas essa graça, ela nos educa. Veja o versículo de número 12. Ela nos educa para que, renegadas impiedades e as paixões mundanas, nós vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. O verbo usado por Paulo aqui, para educação no grego, é o mesmo que dá origem à palavra pedagogo. Naquela época, o pedagogo era alguém que conduzia a criança passo a passo, cuidando não só do conhecimento, do ensino intelectual, mas também na formação moral dessa criança. Ou seja, o que Paulo está nos ensinando aqui é que a graça de Deus é a pedagoga da nossa vida cristã. Ela ensina, a graça de Deus nos aconselha, nos conforta, nos admoesta, nos disciplina, nos corrige, nos incentiva e nos fortalece. Mas você entende que não existe graça sem disciplina? Não existe graça sem transformação? Porque quem diz ter recebido a graça de Deus, mas continua na mesma vida de pecado, não entendeu ainda o que é graça. Contudo, a graça não apenas nos resgatou, mas ela continua atuando em nós. Veja que a graça não é um movimento isolado no passado, mas é uma presença pedagógica aqui no presente, que nos ensina duas coisas: a renunciar ao pecado e a abraçar uma nova vida em Cristo. E é isso que Paulo diz. Como é que a graça nos educa? Paulo mostra que a graça tem dois movimentos, um negativo e outro positivo. O movimento negativo, veja, renegadas impiedades e as paixões mundanas. A primeira lição que a graça nos dá é aprender a renegar. Esse verbo não é fraco, significa uma decisão firme. E a primeira coisa que Paulo nos ensina é renegar a impiedade. O apóstolo Paulo usa a palavra impiedade aqui, mas o que significa isso? Impiedade é viver como se Deus não existisse. É tocar a nossa vida sem levar Deus em conta. É tirar o Criador e sustentador da equação das nossas vidas. É construir os próprios caminhos sem oração. Construir a nossa vida sem referência. É construir a nossa vida sem o temor de Deus. Impiedade é quando o nosso coração diz: eu sou o dono da minha vida. Adolescente fala muito disso. Eu decido o que é certo e errado. Eu não preciso de Deus para nada. E Paulo deixa claro que a impiedade é um misto de idolatria e imoralidade. Idolatria porque quando tiramos Deus do centro, necessariamente alguma coisa ocupa o lugar. E muitas vezes é dinheiro, prazer, poder, sucesso ou imagem.
Ao mesmo tempo, a imoralidade, porque quando não temos Deus como padrão, passamos a viver de acordo com os desejos do nosso coração. Então a impiedade aqui é a vida sem Deus em todos os seus aspectos. Nos pensamentos, nas palavras e nas ações. É a criatura querendo viver independentemente do Criador. Mas Paulo continua dizendo também, para que a gente consiga renegar as paixões mundanas. Mas o que são essas paixões? Paixões mundanas aqui são desejos fortes e intensos, mas desordenados. Não é simplesmente desejo em si, porque Deus nos criou com desejo, você entende isso? O problema é quando esses desejos saem do lugar certo e tomam o controle da nossa vida e se tornam senhores e servos, em vez de servos. Veja, é quando o sexo, que é bênção no casamento, vira mercadoria, prazer egoísta, pornografia, e aquilo que era para ser vida se torna uma prisão. É quando a pessoa busca em substâncias, jogos, entretenimento, hábitos, qualquer fuga para trazer alegria. Veja, o vício toma o lugar da presença de Deus. É quando a vida é medida pelo que se tem, e não por quem se é diante de Deus. É o coração que nunca se satisfaz e sempre quer mais, cada dia mais. É quando a pessoa não sabe dialogar, só impor, não sabe servir, só dominar, porque o prazer do seu coração está em controlar os outros. É quando a aparência vira um Deus, vive-se em função da aprovação, da imagem, da performance. O espelho fala mais alto do que a palavra de Deus. É quando qualquer coisa criada ocupa o lugar do Criador. Pode ser um hobby, pode ser uma carreira, pode ser o dinheiro e até mesmo as nossas famílias. Quando toma o lugar de Deus, vira paixão mundana. Mas por meio da graça, nós temos poder para renegar essas coisas. Veja que Paulo não diz que precisamos controlar essas paixões. Ele usa uma palavra muito mais forte que é renegar. Renegar é dar as costas, é cortar as relações, é dizer um não consciente e decisivo. Mas atenção, esse não nasce do nosso esforço humano. Veja que a lei até pode obrigar alguém a parar por medo da punição, que é o que os legalistas fazem, os moralistas. Mas só a graça muda o coração verdadeiramente. Só a graça convence de que o pecado não vale a pena. A graça abre os nossos olhos para enxergar que aquilo que parecia prazeroso, na verdade destrói. Que aquilo que parecia liberdade, na verdade escraviza. Que aquilo que parecia a vida, na verdade leva à morte. Por isso, cada vez que um cristão renuncia a uma paixão mundana, não é sinal de força própria, mas de um milagre da graça agindo em nós e operando por meio de nós para a glória de Deus. Da mesma forma que a graça nos educa negativamente, ela nos educa positivamente. Veja, Paulo vai dizer, vivendo de forma sensata, justa e piedosa. A graça não nos ensina apenas a dizer não ao pecado, mas ela também nos convida a dizer sim, nos ensina a dizer sim a uma nova vida. A graça não só nos afasta daquilo que nos destrói, mas nos conduz para aquilo que edifica. E Paulo mostra isso em 3 dimensões de uma vida transformada. Primeiro, para consigo mesmo, viver de maneira sensata. A graça nos educa primeiro a lidar conosco mesmo. É a gente no primeiro lugar aqui. E Paulo usa essa palavra sensata que nós já ouvimos aqui em vários momentos durante a exposição da carta de Paulo a Tito. Ser sensato é viver com um domínio próprio. É não ser escravos e nem refém das emoções. É ter a mente e o coração alinhados com a palavra de Deus. Veja, Deus nos deu desejos bons. O desejo de comer, e hoje é domingo, né?
Glória a Deus. O desejo de descansar, sábado, né? Domingo à tarde, pós-almoço. Aquele 1 hora que tu deita e já acorda para ver o jogo do Flamengo. O desejo de se relacionar. E até o desejo sexual. Vejam, isso são desejos bons. Mas veja que o pecado desordenou esses desejos. Transformou fome em gula, descanso em preguiça, prazer em lascívia, amor em paixão egoísta. O sensato aqui, que Paulo está dizendo, não é aquele que não sente nada, mas é aquele que sabe colocar cada desejo em seu devido lugar. É quem aprendeu a dizer, isso é lícito, mas não me convém. Isso é bom, mas não agora. Isso é uma bênção de Deus, mas ainda não deve ser o meu Deus. Em outras palavras, viver de modo sensato é ser livre pelo Espírito para não ser escravo da carne. Veja aqui também, além de a graça nos educar positivamente para lidarmos consigo mesmo, ela também nos ensina a lidar com o próximo. Veja, Paulo está dizendo para viver de maneira justa. A graça de Deus também nos educa a viver de forma justa nos nossos relacionamentos. E aqui está uma verdade dura. Por causa do pecado, todas as relações foram afetadas. O egoísmo tomou o lugar do serviço. A competição tomou o lugar da solidariedade. A injustiça tomou o lugar da retidão. Mas quando a graça nos alcança, ela muda a forma como nós tratamos os outros. A graça de Deus nos ensina a ser justos, honestos no trabalho, não enganando, não trapaceando, não querendo levar vantagem, não querendo passar a perna, fiéis na palavra, dizendo a verdade, cumprindo o que prometemos, íntegros nos negócios, não explorando, não prejudicando, não manipulando, correto no trato com todos, seja com o patrão, com o funcionário, com o vizinho, com a família. A graça nos lembra que nós não podemos dizer que amamos a Deus se tratamos mal o próximo. Não podemos ser piedosos no culto domingo de manhã e sermos injustos de segunda a sábado. Quem é educado pela graça entende que a fé verdadeira se mostra na prática da justiça. A terceira maneira que a graça nos ensina é o nosso relacionamento para com Deus. Viver de maneira piedosa. Mas o que é piedade? Piedade é devoção sincera. É ter Deus no centro da nossa vida. Não é a religiosidade exterior, não é um ritual vazio, não é uma aparência de santidade. Piedade é a reverência, a adoração verdadeira que brotam de um coração transformado que foi alcançado pela graça de Deus. A pessoa piedosa é aquela que busca a presença do Senhor em tudo. Em oração, porque sabe que não pode caminhar sozinha. Em dependência, porque reconhece que toda boa dádiva vem de Deus. Ela caminha em santidade, porque deseja agradar ao Pai em cada área da vida. A graça não forma pessoas religiosas de fachadas, mas homens e mulheres que andam com Deus em secreto e no público. Piedade é viver o dia a dia consciente da presença de Deus, da presença do Senhor, seja no lar, no trabalho, na igreja, no descanso, em tudo. A graça de Deus nos educa para que tenhamos uma vida centrada no próprio Deus, justa com o próximo e equilibrada conosco mesmo. Aqui eu tenho uma aplicação para nós essa manhã. Deixe que a graça de Deus molde os seus relacionamentos. Se Cristo nos amou primeiro, entregando-se por nós, então esse amor deve transbordar em nossas atitudes diárias com as pessoas que estão ao nosso redor. Lembre-se, nós não vivemos mais para nós mesmos,
mas para agradar aquele que nos amou. A grande questão é como nós fazemos isso. Primeiro, perdoando como fomos perdoados. A graça que recebemos nos ensina a liberar o perdão, mesmo quando não há merecimento. Assim como Deus não esperou que nós fôssemos dignos para nos amar, nós também somos chamados a perdoar de forma generosa. Não deixe que mágoas, ressentimentos virem amargura no seu coração. Perdoe. Sirva em amor. Cristo não apenas falou de amor, você entende? Ele se entregou em amor, e isso nos desafia a amar. Ajudando, cuidando, oferecendo tempo, atenção e apoio. Não somente aos que estão mais próximos, aos com as mesmas afinidades, aos nossos melhores amigos. Amor aqui não é uma questão simplesmente de sentimento, é uma questão prática. Coloque em prática o amor de Deus que Ele tem por você, amando outras pessoas. E o amor se demonstra quando a gente ama pessoas diferentes de nós. Coloque em prática isso. Ame as pessoas verdadeiramente. Fale com graça. Nossas palavras precisam refletir o caráter de Cristo. Palavras que edificam, que encorajam, que trazem vida. Em vez de dureza, de acidez, de ironia, de julgamentos precipitados, que a graça esteja presente no modo como nós nos comunicamos. E por último, viva em humildade. A graça nos lembra que eu e você não somos melhores que ninguém. E tudo que nós temos é dom de Deus. Isso tem que nos levar a tratar os outros com respeito, sem arrogância, colocando os interesses dos outros acima dos nossos. Se realmente a graça nos ensina, nos educa, principalmente nos nossos relacionamentos, nós precisamos que os nossos relacionamentos sejam um reflexo dessa glória que nós alcançamos por meio de Cristo. Reflita Deus nos seus relacionamentos. Mas Paulo não para no presente. Se a graça de Deus já se manifestou e nos educa a viver de forma sensata, justa e piedosa, isso significa que nós não caminhamos sozinhos. A graça nos transforma hoje, mas ela também aponta para algo maior. A vida cristã não é apenas renunciar o pecado e viver de modo diferente aqui e agora, no presente. É também sobre levantar os olhos e vislumbrar o futuro. E é por isso que depois que nós falamos de que a graça que já nos alcançou, Paulo nos convida a olhar para a esperança que nos aguarda, a glória da manifestação de Cristo. E agora nós vemos o segundo movimento, esperando a glória que nos aguarda. Versículos 13 e 15, vamos ler. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine essas coisas, também exorte e repreenda com toda autoridade, que ninguém despreze você. Paulo continua e diz que nós vivemos nessa grande expectativa, nessa grande esperança. A vida cristã não é apenas marcada pela graça que já apareceu, mas também pela graça e pela glória que ainda aparecerá. E veja, nós estamos vivendo nesse intervalo entre a cruz e a coroa de glória, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E essa esperança não é uma ilusão. Veja que essa esperança não é uma fuga da realidade, não é uma fábula, um conto. Paulo chama isso de a bendita esperança.
a certeza alegre, a promessa firme. E essa esperança gera em nós 3 coisas. Primeiro, ela nos dá uma nova esperança, aguardando a bendita esperança. Essa esperança não é um desejo incerto, como quem diz, quem sabe, mas uma expectativa firme, porque se baseia na promessa do próprio Senhor. Quem vive na graça de Deus aprende a olhar para o futuro com uma confiança. Nós não somos arrastados pelo pessimismo desse mundo e nem ficamos presos pela ansiedade do presente. Nós sabemos que o melhor ainda está por vir. A manifestação da glória de Deus. Nós sabemos disso. E essa é uma notícia uma promessa de que deve arder o nosso coração. Porque um dia Cristo Jesus voltará. E o que essa notícia, o que essa promessa muda no seu coração? O que essa promessa sustenta a sua vida? Porque um dia ele voltará e não será mais em humildade, você lembra? Numa manjedoura, mas em glória, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E toda a criação verá sua majestade, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Veja, enquanto várias pessoas aqui tentam se consolar com sonhos vazios, pobres, medíocres, com promessas políticas, com projetos frágeis, com ideologias passageiras, nós que fomos alcançados pela graça de Deus, nós temos uma esperança firme. Não é uma ilusão, mas é uma bendita esperança. E é essa esperança que nos dá força diariamente para continuar a viver em um mundo quebrado. Mesmo em meio às lutas. Mesmo em meio às perdas. Mesmo em meio às dores. Nós seguimos firmes. Porque sabemos que a história não termina aqui. A esperança da glória nos sustenta hoje e nos garante o amanhã. Deixa eu ilustrar para você. Imagine alguém que presta um concurso público. Eu já passei isso lá em casa. Essa pessoa estuda, se dedica, mas no final, quando você pergunta para ela, e aí, vai passar? Ela disse, eu espero passar. Porque na verdade o que ela está dizendo é, quem sabe, talvez eu consiga. A esperança humana carrega sempre essa questão do risco de uma frustração. Porque depende de fatores externos e muitas vezes fora do nosso controle. Agora pense em uma viagem de avião. Você compra a passagem, recebe o bilhete e sabe, o avião vai decolar no dia marcado. Pelo menos é o que a gente espera. Quando diz, espero viajar semana que vem, você não está dizendo, quem sabe eu viaje semana que vem. Está afirmando uma expectativa garantida, porque você já tem o bilhete em mão, você já comprou a passagem. Assim é a nossa esperança em Cristo. A passagem já foi paga com o sangue de Jesus. O bilhete é a promessa do próprio Senhor, selada com o Espírito Santo. O que falta é apenas o dia da decolagem e a manifestação da glória de Cristo. Nós já temos essa convicção. A passagem já foi comprada, meu irmão. E a minha aplicação para você é, sustente o seu coração na esperança correta. Se a sua esperança está no dólar que vai baixar, prepare-se, amanhã ele pode subir de novo. Se a sua esperança está nas eleições do ano que vem, cuidado, líderes humanos são falhos e nunca cumprem todas as suas promessas. Se a sua esperança está a casar ainda esse ano, saibam que as pessoas podem se frustrar, relacionamentos mudam e até o coração pode enganar, tome cuidado. Se a sua esperança está na promoção do trabalho, lembre-se, o emprego é passageiro. A empresa pode fechar
E a posição que hoje traz status, amanhã pode não valer nada. Se é isso que move o seu coração, você está apoiando em esperanças frágeis, que cedo ou tarde podem se quebrar. Mas a palavra de Deus nos chama a esperar algo maior, algo eterno, algo que nunca falha. Paulo diz que nós vivemos aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa única esperança, que não se engana, que não se decepciona, porque não depende de política, porque não depende da economia, porque não depende das circunstâncias da vida. A esperança correta não é um desejo incerto, mas uma certeza firme, porque se apoia na promessa do próprio Senhor. Meus irmãos, e Ele voltará em glória. Ele nos dará plena redenção. Ele enxugará dos nossos rostos toda lágrima. E ali, Ele irá estabelecer o seu reino de justiça e paz. Por isso, sustente o seu coração, não em coisas passageiras, mas em Cristo. Além de nos dar uma nova esperança, nós também temos um novo amor. Veja, Paulo diz no versículo 14, Ele se entregou por nós. Quando Paulo escreve em Tito, capítulo 2, versículo 14, que Cristo se entregou por nós, ele resume todo o coração do Evangelho. Esse ato é a maior expressão de amor que já existiu. Veja, Jesus não apenas falou de amor, Ele foi até as últimas consequências para demonstrar o amor dele por nós. Esse ato é a maior expressão de amor que já existiu. Ele não apenas sentiu compaixão ou empatia, Ele tomou o nosso lugar. Vejam que na cruz do Calvário Ele morreu a morte que era nossa. Ele levou sobre si a nossa culpa, o nosso pecado e a nossa condenação. Isso é demonstração de amor, porque Ele foi até o fim. Nas palavras do próprio apóstolo Paulo, no capítulo 5, versículo 8 de Romanos, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse amor se manifestou na obra da expiação. E expiação aqui significa remover o pecado e satisfazer a justiça de Deus. Cristo não morreu apenas como um mártir de uma boa causa, mas como um sacrifício perfeito e definitivo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o substituto que se ofereceu em nosso lugar, tomando toda a penalidade que era nossa. A cruz foi o tribunal. Ali o justo foi condenado para que eu e você, os injustos, fôssemos perdoados. E essa é a maior prova de amor que já existiu. Cristo não apenas falou de amor, Ele demonstrou amor. Ele não apenas sentiu compaixão, Ele se entregou em nosso lugar. Na cruz, Ele morreu a morte que era nossa. E quando nós entendemos isso, o nosso coração também é transformado. Porque quando temos esse novo amor, nós não servimos a Deus por medo. Nós não obedecemos por obrigação. Nós o seguimos por amor, porque sabe por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Assim como Cristo, nós o servimos não porque precisamos conquistar o seu amor, mas porque nós já fomos amados de forma plena na cruz. Esse amor muda a nossa motivação, porque agora nós não vivemos mais para agradar agradar a nós mesmos, mas para agradar aquele que morreu e ressuscitou por nós. Veja, esse amor muda a nossa motivação, porque não servimos mais para ganhar algo, mas é porque eu e você já recebemos tudo. Não amamos mais por obrigação, mas porque nós fomos amados primeiro. Meus irmãos, o amor de Cristo nos constrange, nos envolve e nos dá uma nova motivação para viver. Então,
Quem tem essa nova esperança, vive aqui agora um novo amor. E a minha aplicação para você aqui é: não desperdice sua vida procurando amores para preencher o seu vazio. Talvez você tenha gastado tempo e energia, até lágrimas, tentando preencher o coração com amores passageiros. Quem sabe você tenha gastado tempo e energia, até lágrimas, procurando a aprovação das pessoas. Relacionamentos que não satisfazem, conquistas que parecem nunca ser suficientes, mas tudo isso, veja, é você caminhando sobre areia movediça. Quanto mais você pisa, mais você afunda. Mas hoje a palavra nos lembra, para que eu e você não desperdiçamos a nossa vida, procurando amores para preencher o vazio. E que eu e você lembramos que nós já temos um novo amor, nós já somos amados por Deus. E esse é um amor verdadeiro, esse é um amor pleno, esse é um amor eterno. E esse amor foi demonstrado na cruz, quando Cristo entregou em nosso lugar. Então, a partir dessas verdades, nós devemos viver de uma nova forma. A gente não deve buscar aprovação desesperada nas pessoas. Porque nós já fomos aceitos por Deus. Isso já é mais do que suficiente para nós. Nós não devemos depositar toda a nossa esperança em amores frágeis. Porque nós já fomos amados de forma perfeita por Cristo na cruz do Calvário. Nós não devemos viver tentando conquistar algo que nós já recebemos. Lembre, guarde e viva como um filho amado de Deus. Então não desperdice a sua vida tentando tapar o vazio com amores passageiros. Que eu e você podemos sustentar o nosso coração na verdade, que nós já somos amados. E em Cristo, nós podemos desfrutar desse amor sem limites. Sem limites. Esse amor não apenas nos motiva, mas também nos define. Em Cristo nós recebemos agora uma nova identidade. Nós deixamos de ser escravos do pecado e nos tornamos um povo exclusivo de Deus, chamado a praticar boas novas. E é isso, boas obras. E é isso que nós vemos. Nós também temos aqui uma nova identidade. Paulo nos lembra que Cristo se entregou com um propósito claro: nos remir de toda maldade e purificar para si um povo que lhe pertence e zeloso de boas obras. Primeiro, ele nos remiu de toda a maldade. A palavra remir traz a ideia de libertar um escravo pagando o preço. Nós estávamos presos nos nossos pecados, sem condições de nos libertar. Mas Cristo pagou a nossa liberdade com o seu sangue na cruz. Isso significa que não somos mais escravos do pecado. Não precisamos mais viver sobre o domínio da culpa, do domínio da condenação, ou no domínio dos desejos que nos afastam de Deus. Lembre também que a nossa identidade é lembrar que Ele nos purificou. Cristo não apenas tirou a corrente do pecado, Ele também lavou a mancha que estava em nós. Nós somos limpos por dentro e por fora, restaurados para uma nova vida. Ele não nos salvou para continuarmos na sujeira de antes, para vivermos como um povo santo, refletindo o caráter de Deus. No terceiro momento nós vimos que Ele nos fez seu povo exclusivo. Assim como Israel foi chamado no Antigo Testamento de povo peculiar, agora em Cristo nós somos esse povo escolhido, amando e separado para Ele. Nós pertencemos a Cristo, não mais a nós mesmos, não mais ao mundo e nem ao pecado. E é por isso que Paulo conclui: somos chamados a ser zelosos de boas obras. Voltando aqui, lembre-se, a salvação não termina em nós, mas se expressa através de nós. Não fazemos boas obras para sermos salvos, mas porque já fomos salvos. O amor de Cristo nos move a viver com um propósito, praticando o bem, servindo ao próximo, refletindo a Deus. Isso significa que em Cristo agora nós temos uma nova identidade. E é maravilhoso isso porque o nosso passado não define quem nós somos hoje.
nem pelos nossos pecados, nem pelo que o mundo diz sobre nós. Agora, eu e você somos povo de Deus. Nós somos separados por Ele mesmo, comprados por Ele mesmo, comprados por um alto preço. E hoje eu e você pertencemos ao Senhor. Redimidos de toda maldade, a gente não vive mais como escravos do pecado. Purificados pelo sangue de Cristo, a gente não vive mais sujo pela culpa. Agora nós temos um novo nome, uma nova posição, uma nova missão: sermos um povo zeloso de boas obras. Isso significa que a graça não nos salva para ficarmos de braços cruzados, mas para vivermos de forma ativa, praticando o bem e refletindo o caráter de Cristo no mundo. Você precisa entender que em Cristo nós recebemos uma nova identidade. Nós não somos mais pecadores condenados, mas perdoados. Não mais escravos, mas livres. Não mais órfãos, mas filhos amados. E a minha aplicação para você aqui é: sua identidade não está no que você sente. Os sentimentos mudam. Hoje você pode acordar animado, amanhã você já acorda triste, abatido. Hoje você pode se sentir amado, mas amanhã você se sente rejeitado. Hoje você se sente forte, saudável, mas amanhã você pode amanhecer fraco, doente. Veja que se a nossa vida estiver construída sobre o que nós sentimos, veja que nós vamos viver como uma casa construída sobre a areia. É instável, é insegura, sempre à beira da queda. Mas a palavra de Deus nos lembra que a nossa identidade não está nas nossas emoções, nem no que os outros dizem de nós. Ela está no que Cristo fez por nós. Ele nos remiu de toda maldade, purificou como o fogo purifica o ouro e nos tornou seu povo exclusivo. Então eu e você devemos viver guiados pelo um coração instável. Não devemos viver pelo um coração estável, mas viver pela verdade firme do Evangelho. E preste atenção. Quando os seus sentimentos disserem: você não tem valor, lembre-se, Cristo pagou um preço infinito por você. Quando os seus sentimentos disserem: você não é digno, lembre-se, você já foi purificado pelo sangue do Cordeiro. Quando os seus sentimentos disserem: você está sozinho, lembre-se, você pertence a Deus e faz parte do seu povo. Você tem uma nova identidade. Nós temos razões de sobra para sermos sustentados por essa grande notícia da glória futura. Porque essa promessa nos dá uma nova esperança, nos dá um novo amor e nos dá uma nova identidade. Para vivermos aqui agora, no meio do caos desse mundo quebrado, nós podemos ter a convicção, a esperança, a confiança, a certeza de que a nossa vida não termina aqui. E nós precisamos entender isso. A graça, ela nos dá poder para viver o presente, nos ensinando a renegar e a viver. Mas ela também nos dá poder para crermos na promessa de uma glória futura. E que o nosso coração se encha dessa esperança, onde nós temos a convicção de um novo amor, uma nova identidade e uma nova esperança. Se coloque de pé, meus irmãos. Tudo isso que nós falamos agora é a mensagem do Evangelho. A boa notícia do Evangelho de Jesus.
Na eternidade Deus nos amou. E não me explique o porquê que Ele nos amou, porque eu não sei. Mas na eternidade Ele nos amou. Esse amor se transbordou a tal ponto de que Deus Pai, Criador de tudo e de todos, planejou e criou o universo. Criou o cosmos, a galáxia, e tudo que os nossos olhos já viram e aquilo que não viram, foram criação da mão poderosa deste grande rei. Esse grande rei, dentro desse cosmos, pegou uma pequena parte e deu o nome de Éden. E lá dentro desse perfeito Éden, Ele criou os seus súditos. E esses súditos puderam aproveitar a perfeição das obras da mão de Deus. E Deus deu a ele direcionamentos. Se vocês me obedecerem, vocês terão vida. Se vocês desobedecerem, vocês terão morte. E os súditos quebraram os termos propostos do rei. E as consequências foram a expulsão desse reino. O pecado agora entra no reino, e todo o reino agora é infectado e manchado pelo pecado. Mas vejam que Deus não resetou os seus súditos. Ele não fez novos súditos, mas Ele deu uma nova esperança. O rei prometeu a eles que nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. E agora toda a história do seu povo que Ele está formando tem essa promessa, com a firme convicção de que irá acontecer. E Deus foi se revelando, o rei foi se revelando cada dia mais o seu plano por meio das alianças. Cada dia mais Ele foi se revelando ao seu povo por meio dos profetas. Cada dia mais Ele foi revelando-se ao povo pelo poder das suas próprias mãos que libertava eles. Até que um dia, durante 400 anos, o rei não falou com eles. Foram 400 anos de silêncio. Até que um dia, o verbo se fez carne. Até que um dia, numa manjedoura humilde e simples, em Belém, o Rei do Universo, a nova aliança, estava ali envolto de palhas numa manjedoura. O verdadeiro Rei tinha chegado. Aquele que agora iria restaurar esse reino quebrado, esse reino corrompido, esse reino manchado. E é por meio dele, o cumprimento da promessa que foi feita, a esperança dos nossos irmãos do Antigo Testamento que olhavam para o futuro, à espera desse grande Messias. Agora, o próprio Zacarias diz: os meus olhos veem e contemplam. Ele nasce, ele cresce, e ele começa o seu ministério, escolhendo discípulos para ensinar, para mostrar como se deve viver, tudo aquilo que eles sabiam, que foi revelado anteriormente no Antigo Testamento, na Torá, nos profetas da lei de Deus. E agora ele começa com seus atos de justiça e misericórdia, com sua pregação, os seus ensinamentos, transformando o caráter dos seus discípulos. Até que um dia, ele é traído, entregue às autoridades, foi julgado, mesmo sendo inocente, e a morte mais terrível que existia foi dada a ele. Foi chicoteado, maltratado, cuspido, zombado.
sobre os seus ombros carregou uma cruz, a cruz da vergonha. A cruz da vergonha dos nossos pecados. A cruz da vergonha dos nossos vícios. A cruz da vergonha do nosso orgulho, da nossa arrogância, da nossa vaidade. Cristo carregou essa cruz, não porque Ele era culpado, mas era porque nós éramos culpados. Nós éramos culpados. Mas Ele, como uma ovelha muda entrando no matadouro, Ele foi carregando a cruz sem dizer uma palavra alguma. Ele foi crucificado. Tiraram suas vestes, uma coroa de espinho. Ele foi morto. E a Bíblia diz que nesse dia o sol se escureceu. O dia virou noite. Mas a Bíblia também diz que ao terceiro dia, quando a esperança parecia que já tinha ido embora, quando o povo achava que eles continuariam vivendo a mesma vida, a mesma opressão, a tumba se abre e Jesus Cristo ressuscita. E aqui está a nossa verdade e a nossa esperança, porque da mesma maneira que Ele ressuscitou, Ele nos prometeu de que Ele estava indo, mas da mesma maneira que Ele estava indo, Ele iria voltar, e Ele buscaria um povo zeloso de boas obras. Não era um povo de alta performance, não era um povo com recursos, um povo que se faria mais das suas forças, do seu próprio intelecto. Não, era um povo zeloso de boas obras, porque foi alcançado pela graça de Deus. Um povo reconhecia que aquele castigo que lá era para nós, e eu e você somos esse povo. E essa tem que ser a nossa esperança, de que um dia Cristo Jesus rasgará os céus e colocará ordem em toda essa desordem. Irá restaurar tudo que está quebrado. E de uma vez por todas nós seremos remidos por completo. De repente você não é discípulo de Jesus e está aqui essa manhã. Esse sacrifício também foi por você. A minha oração para você nesse momento é que o Senhor abra os seus olhos e você contemple que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida. A minha esperança é que o seu coração essa manhã esteja pulsando e fervendo, dizendo: eu quero esse Senhor para a minha vida. Que o Espírito Santo abra os seus corações e veja o quanto que você é pecador. Mas não tem problema, não há poço tão profundo que a graça de Deus não possa te resgatar. Mas você está dizendo: Pastor Zé, você não sabe da minha vida, você não sabe do meu passado, você não sabe o que eu estou vivendo agora, para dizer que Deus me ama dessa maneira. Sim, o Senhor está te chamando essa manhã, para te dar uma nova vida. O que você está passando não define a sua identidade. O Senhor está te chamando essa manhã para ser um filho amado, viver esse novo amor e ter essa nova esperança. Então, se Deus está falando com você, não endureça o seu coração. Ore a Ele dizendo: Senhor, eu creio que o Senhor é Senhor e Salvador da minha vida, e que eu preciso do Senhor para que eu seja salvo. Eu quero orar com você, meu irmão, minha irmã, um discípulo de Jesus, para que a gente nunca perca de vista a graça de Deus nas nossas vidas. Vamos orar? Senhor Deus,
Senhor Deus, santo és, Pai. Senhor, para onde nós iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Senhor, para onde iremos, se o Senhor nos prometeu que nada e ninguém poderia nos tirar das Tuas mãos, para onde nós iremos? Senhor, nós te pedimos, Pai, nós te clamamos, nos ajuda a viver aqui agora, Senhor, debaixo da Tua graça. Senhor, não deixe que as falsas esperanças desse mundo modelem o nosso caráter, ganhem o nosso coração. Senhor, mas lembre diariamente, pelo poder do Teu Espírito Santo, da Tua graça, Senhor Deus, que há sobre nós. Senhor, para que a gente viva uma vida, Senhor Deus, que glorifique o Teu nome, que não seja clichê. Verdadeiramente, Senhor, nos capacita por meio da Tua graça, por meio do Teu Espírito Santo, a viver aqui agora como testemunhas vivas de pecadores que estavam atolados no lamaçal, de pecadores que estavam em trevas, de pecadores que estavam vivendo em escuridão, mas que um dia o sol da justiça brilhou no horizonte, e toda a treva, toda a escuridão foram dissipadas pelo poder da luz do sol da justiça. Senhor, nos faça viver como testemunhas de que foram alcançadas, Senhor Deus. Não deixe que a gente viva para nós mesmos, Pai. Nos ajude, Senhor Deus. Nos ajude a viver debaixo da Tua graça, do Teu amor e da Tua vontade. Que o Teu Espírito nos lembre que em Ti nós temos uma nova esperança, que em Ti nós temos um novo amor, e que em Ti nós temos uma nova identidade. É o que nós te pedimos, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.